Bom, pessoal, vamos continuar a nossa aula aqui. Lembrando que a gente estava falando de forças centrais sobre a visão, né, da mecânica lagrangiana. E agora a gente vai tratar com um pouquinho mais de detalhe a parte radial, tá? Então, para isso eu vou mudar um pouco a forma com que eu estava fazendo. Eu vou usar aqui o Jamboard, certo? Então vamos lá. O que a gente tinha era basicamente que após o tratamento, usando a mecânica lagrangiana, a gente tinha duas equações de movimento para aquele sistema fictício, né, que eu chamei, que é um sistema no referencial do centro de massa para uma partícula de massa reduzida μ. Né? Então eu tinha ali a massa reduzida μ. Lembrando que essa massa reduzida μ, ela era, vamos colocar assim, 1 sobre μ proporcional a 1 sobre M1, lembrando que é um sistema de dois corpos, né, sobre a ação de força central, e 1 sobre M2. E essa partícula, ela estava em relação ao sistema, né, do centro de massa, ao referencial do centro de massa, ela tinha um raio relativo aí R. Tá? Então, a partir desse sistema, lembrando que a gente usou aí o R de modo 1 sobre U, né, usando essa outra variável U, a gente chegou numa equação diferencial para a parte radial, que era a seguinte, eu tinha ali U, duas linhas, igual a menos μ, né, a massa reduzida, a força sobre L ao quadrado, vezes U, opa, esse U está parecendo μ, mas é U, menos U. Tá? Então essa era uma equação diferencial que eu tinha que resolver para determinar a órbita da partícula, certo? Ou seja, como o U se comporta. Lembrando que essa aqui é uma derivada no tempo, né? Então eu poderia daqui resolvê-la e obter o U de t e, consequentemente, o R de t. Tá? Mas a gente analisou em especial o caso em que essa força era uma força, sim, isso é um problema de força central, mas essa aqui era uma força gravitacional, né? A gente tratar aí o problema de Kepler. Ela era dada por gama dividido por r ao quadrado, ou seja, ela ia com o inverso do quadrado da distância. Em termos de U, a gente tinha ali então gama U ao quadrado. Quando eu faço isso, a gente trabalhou na versão polar dessa equação, ou seja, como ela varia em função, na verdade, do ângulo φ, né? Lembrando que esse sistema ele era um sistema em coordenadas polares. Então, tem aqui, por exemplo, a direção x e a direção y. Em relação ao centro de massa, esse seria o vetor R. Tá? Então, o centro de massa estaria aqui e esse é o ângulo φ. Lembrando que o φ ele era determinado, né, a segunda coordenada generalizada, ele era uma função aqui do momento angular. Tá? E aí, com isso, a gente chegou numa expressão para órbita, né, uma expressão polar para essa órbita, que era dada em função, então, desse ângulo φ. Tá? Então, tem uma relação entre as duas coordenadas. Isso era c sobre 1 mais epsilon cosseno de φ, onde esse c, né, ele era dado por L ao quadrado, momento angular, dividido por gama μ, a massa reduzida. E o epsilon, depois a gente vai ver que a excentricidade dessa órbita é a L ao quadrado μ vezes gama também, tá? E aí, onde esse A aí é dado pelas condições iniciais do sistema, tá? Bom, tendo isso em mãos, a gente pode agora analisar essas órbitas, tá? Então isso aqui, ó, essa expressão aqui em amarelo, ela é
a expressão de uma órbita em coordenadas polares. Na verdade, ela é a equação de uma cônica. Lembrando que a gente pode ter três tipos de cônicas, né? A gente pode ter as elipses, as hipérboles e as parábolas, tá? Então, tenho dois casos que são ilimitados, que são as elipses e as hipérboles. Não, desculpa, as parábolas. E as hipérboles, elas são ilimitadas, ou seja, elas são eu não tenho um limite para o R. O R pode tender ao infinito, tá? Então essas aqui são órbitas ilimitadas. Agora, a outra possível cônica, que é a elipse, o R, ele é limitado entre dois valores, né? Um R mínimo, vou pôr um sinal de menor aqui para indicar isso, e um R máximo. Vou mudar a notação, vou colocar assim, um R menos, para falar que é um R pequeno, e um R máximo, tá? Então, essa é uma órbita que é limitada, certo? Então, se eu fosse desenhar aqui, né, supondo que esse seja o centro espalhador, eu posso ter uma órbita elíptica, tá? Tá horrível, mas mais ou menos. Onde eu tenho aí um R mínimo e eu tenho aí um R máximo. Quando o R mínimo é igual a R máximo, eu tenho uma órbita circular. Mas eu posso também ter o caso de uma órbita que não é limitada, né? Por exemplo, uma órbita em que eu tenha isso aqui. Então, se o R é o vetor em relação ao centro espalhador, tá? Então esse aqui é o R, então significa que ele pode tender ao infinito, tá? E para esse tipo de órbita eu tenho dois, né? Eu tenho as parabólicas e tenho as hiperbólicas, tá? Então esses são os tipos de órbita. E o que define se essa órbita é limitada ou ilimitada de modo geral é esse denominador que está aqui, né? Porque se 1 mais epsilon cosseno de φ, certo? For igual a zero, tá? Então eu tenho duas variáveis aqui, né? Eu tenho esse epsilon e tenho esse φ. Se isso acontece, existe uma condição em que esse R vai a infinito. Então esse é o caso das órbitas que são ilimitadas. Certo? Para que isso aconteça, então a gente pode escrever o cosseno de φ, né? Só manipulando essa equação aqui, igual a menos 1 sobre epsilon. Isso me dá algumas condições para esse epsilon. Lembrando que o epsilon depende dos parâmetros iniciais dessa órbita, tá vendo? Da massa efetiva, do gama, que vem da força, e do momento angular, e o A aqui vai depender da energia dessa órbita. Depois a gente vai ver isso com calma. Então, existem duas possibilidades para esse epsilon. É o seguinte, que é epsilon igual a 1, certo? E epsilon maior do que 1. Agora, se o epsilon for menor do que 1, isso aqui não vai ser zero, porque eu vou estar somando alguma coisa nesse sistema, tá? Então, epsilon menor do que 1 levaria a órbita que é limitada. Então, eu posso até colocar aqui que o epsilon menor do que 1, essa órbita ela é limitada, que é o caso que a gente vai estudar agora, tá? Enquanto essas aqui são ilimitadas. Beleza? Então, no caso das órbitas limitadas, né, então eu tenho
basicamente que R igual a C sobre 1 mais o cosseno de φ. Lembrando que esse numerador aqui não vai ser zero, tá? Se fosse zero, eu teria órbita ilimitada. Então, o cosseno pode atingir dois valores, mais um ou menos um. Oh, falta um epsilon aqui. Então, esse cosseno vai determinar quem é o raio máximo e o raio mínimo, né? Então, por exemplo, se eu tiver aí o cosseno como sendo igual a mais um, eu tenho o máximo desse valor que está aqui embaixo. Então, eu tenho 1 mais epsilon. Então, esse é o máximo valor que eu posso ter. Opa, 1 não, né? Aqui em cima é C. C mais epsilon. Então, esse é o raio mínimo. Agora, eu posso ter a situação em que o cosseno é negativo. Então, eu vou ter o mínimo valor para esse argumento que está aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser igual a C dividido por 1 menos epsilon. Tá? Então, esses são os raios máximos e raios mínimos dessa órbita limitada, onde esse mínimo, né, ou seja, é quando a partícula está passando mais próxima aí do centro espalhador, é o que a gente conhece como o periélio da órbita. Periélio. Já esse raio máximo é o famoso afélio, certo? Então, outra coisa que a gente tem é que esse R aqui, por ser uma órbita fechada, ele vai ser periódico. Por quê? O φ ele é limitado entre dois valores aí, né? 0 e 2π, tá? Então, eu vou ter alguma coisa que é cíclica aqui. Então, esse φ ele se repete a cada 2π, de modo que a órbita ela é limitada, não necessariamente ela é fechada, certo? Mas ela é limitada. Então, se eu representasse aí, por exemplo, o U, né, voltando à nossa variável U, que é o inverso de R, mas poderia ser o R também, em função desse φ, eu teria alguma coisa entre um U máximo, que está relacionado com R mínimo, e alguma coisa entre o U mínimo, que está relacionado com o R máximo, como sendo, por exemplo, uma função desse tipo, onde eu tenho uma repetição quando o θ é igual a 2π, e aqui eu tenho π, certo? Então, agora a gente tem uma descrição dessa órbita, lembrando que ela pode ser fechada, elíptica, mas ela pode ser aberta também. Mas ela é limitada entre dois valores. Então, vamos supor que esse aqui seja, esse aqui seja o centro espalhador. Então, a órbita aí do nosso planeta ou qualquer outra coisa que esteja orbitando pode, por exemplo, precessionar aqui em torno e nunca se fechar, tá? Mas ela vai ser limitada a um máximo valor aí de R, por exemplo, e a um mínimo, vamos supor que seja esse aqui, o mínimo valor de R, mas ela é aberta, mas ela é limitada, certo? Ele vai sempre ficar aqui perto. Agora, eu posso ter uma situação em que esse sistema feche. Então, por exemplo, eu posso ter uma órbita, sei lá, fechada, tá? Então, essa órbita aí, ela é fechada. E agora, a gente pode fazer uma correlação entre a geometria, né, dessa órbita, ou seja, a gente já sabe que é uma órbita elíptica, com a energia do sistema. Lembrando que R
é dado por essa expressão, então eu posso reescrevê-la, né, sabendo que esse número aqui não vai ser zero, porque eu estou falando de sistemas de órbitas limitadas, passo esse cara multiplicando, isso aqui dá R mais R epsilon cosseno de φ igual a C, tá? Para a gente poder manipular um pouco essa expressão, e aí eu vou escrever aí o R igual a C menos R epsilon cosseno de φ. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar, vou sair dessa forma polar e vou passar para a forma cartesiana, né, em termos aí dos vetores x e y, né, das posições x e y. Então, lembrando que o r ao quadrado nada mais é do que x quadrado mais y ao quadrado, né? Isso porque eu posso escrever o x como sendo r cosseno de θ e o y como r seno de θ. Então eu elevo essa expressão aqui ao quadrado, essa expressão para o r aqui, então fica r ao quadrado igual ao quadrado desse termo que está aqui, r epsilon cosseno de φ ao quadrado, certo? E aí eu sei quanto que vale o r ao quadrado. Fazendo aqui esse canto, eu sei que o r ao quadrado vale x quadrado mais y ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a esse quadrado que aparece aqui. Então vai ser c ao quadrado menos 2 vezes c epsilon r cosseno φ, só que r cosseno φ é o próprio x, mais o quadrado desse termo, então vai ser mais epsilon ao quadrado x ao quadrado. Tá? E aí, eu posso passar esse x para o lado de cá, então eu tenho que x ao quadrado, 1 menos epsilon ao quadrado, mais 2c epsilon x mais y ao quadrado igual a c ao quadrado, tá? E aí eu vou manipular essa expressão para que eu obtenha uma cara conhecida para essa expressão, ou seja, eu quero chegar numa expressão para uma elipse e eu sei como que funciona, né? Então vai ser x ao quadrado sobre o semieixo maior ao quadrado mais y ao quadrado sobre o semieixo menor ao quadrado igual a 1, né? Isso que eu preciso. Então, se eu manipular essa expressão aqui, continuando aqui na frente, eu tenho o seguinte, eu posso escrever toda essa expressão depois de um pouco de álgebra aí, não é muito complicado não, tá? X mais D dividido por, x mais D ao quadrado, dividido por A ao quadrado, mais Y ao quadrado, dividido por B ao quadrado, igual a 1, tá vendo? Essa é a expressão de uma elipse em que um dos focos está no centro espalhador aí. E essas constantes que aparecem aí, né, o D, ele é a distância focal, ele é dado por epsilon vezes A, certo? E o A também, né, eu posso escrever em termos como o A ele é uma função dos parâmetros dessa órbita, esse cara aqui vai ser C epsilon dividido por 1 mais epsilon ao quadrado, porque o A ele é dado por 1 menos epsilon ao quadrado, e o B ele vai ser A 1 menos epsilon. E aí a gente percebe que esse epsilon que está aqui, ele é a excentricidade. Excentricidade.
da órbita, tá? Por quê? Porque o A e o B são os semi-eixos maior e menor dessa elipse, né? Então, se eu desenhar essa elipse, vou começar pela elipse, né, que é mais fácil. Eu tenho aí, opa, tá horrível. Difícil desenhar uma elipse, tá? Então essa elipse, ela tá aqui no plano XY, certo? X e Y, só que ela não está centralizada na origem, né? O que eu tenho aí é que o centro espalhador estaria aqui, deslocado de uma distância d do centro focal dessa elipse, certo? Onde esse tamanho que está aqui, ó, tá de cor, um azul, esse tamanho que está aqui, que é o semi-eixo maior da elipse, é o A, certo? Isso significa, então, se a excentricidade fosse 1, esse D viria para cá, porque essa elipse seria circular. Na verdade, eu teria um círculo aí, uma vez que esse aqui é B. Então, se B igual a A, né, que é o que acontece quando a excentricidade é zero, eu tenho uma órbita circular. Esse ponto de intersecção aqui é justamente o C, certo? Que é quando o x aí é igual a zero. Então, se eu fizer x igual a zero nessa história, o valor que eu obtiver para y é esse valor de C que está aqui, né? Então, eu tenho essa órbita que ela é elíptica com nesse sistema de coordenadas que a gente escolheu, ela é uma órbita em que o semi-eixo maior dessa elipse está na direção x e o semi-eixo menor está na direção y. O semi-eixo maior ele se relaciona com o semi-eixo menor através da excentricidade, né? Isso é uma elipse, então se a excentricidade for zero, então só formalizando aqui, se ε for igual a zero, eu tenho uma órbita que é circular, certo? E aí, o que acontece é que o centro espalhador passa a estar no foco, ou seja, no centro desse círculo, beleza? E a gente acabou de olhar aqui, né, para uma versão mais formal da primeira lei de Kepler. A gente já havia discutido o caso da lei de Kepler ser formada por uma órbita que é planar, né? Então ela é uma órbita elíptica plana. A planicidade dessa elipse se dá pelo fato de haver uma conservação do momento angular. Então o momento angular ele aponta aqui, ó, vamos saindo do plano, né, na direção y, né? Lembrando aquela notação de vetor, isso é saindo da página, isso aqui é entrando na página, tá? Então, por exemplo, aqui saindo depende da orientação, né? Então, se eu não estiver para cá, então ele está saindo da página. Então, a primeira lei de Kepler diz isso, as órbitas planetárias, e a gente já sabe que ela acontece porque eu tenho ação de uma força que é central, né? Ela é elíptica, né? Que é isso que a gente acabou de mostrar aqui, e planar, certo? E o foco está no centro atrator. E a gente pode pensar nisso porque, por exemplo, no caso do sistema solar, que foi onde o Kepler analisou, né, isso é uma lei empírica observada, o centro das órbitas está muito próximo do Sol, porque a massa do Sol é muito maior do que a massa dos planetas, tá? Então, o centro de massa desse sistema de dois corpos vai estar aí próximo do Sol, certo? Agora, no caso das órbitas ilimitadas, então, aqui, deixa eu ver as órbitas. Isso que eu falei até agora é para as órbitas limitadas. No caso das órbitas ilimitadas, que a gente não vai se aprofundar muito aqui, lembrando, eu posso ter ε igual a 1, e aí eu falei para vocês que essa é uma órbita parabólica, porque eu posso escrever essa expressão 1 menos ε ao quadrado mais
2c epsilon-x mais y ao quadrado igual a c ao quadrado. Então, essa aqui é uma parábola no eixo x, tá? E para as órbitas de epsilon maior do que 1, eu tenho as hipérboles, certo? Então, hipérboles são essas órbitas que são limitadas aí. Agora, a gente pode, uma vez que a gente já determinou aqui a primeira lei de Kepler, a gente pode voltar à segunda lei de Kepler, que era aquela lei das áreas, né? Que a velocidade areal, dA dt, ela é constante. E, além de ser constante, que foi o que o Kepler determinou, a gente determinou que ela é proporcional aí ao momento angular e à massa reduzida desse sistema. Então, se a gente pensar em tal como sendo o período dessa órbita fechada, ou seja, o tempo que ele leva para voltar ao mesmo ponto, né? Então, se a gente pensar aí no vetor posição R, desenhando a órbita aí mais uma vez. Então, se, por exemplo, a gente passa a olhar o vetor R aqui, ele vai variar em função de θ e vai chegar um momento que ele volta, então ele vai varrer uma área. A segunda lei de Kepler diz que ele varre áreas iguais em tempos iguais. Tá? Então, se eu comparar as áreas, eu tenho áreas iguais para tempos iguais. Então, existe uma relação direta entre aí o período e a área. Se tal for o período, significa que se eu multiplicar essa variação na área aqui por tal, eu vou ter a área, certo? Então, se eu fizer tal dA dt, então tal L sobre 2μ, isso é a área. Mas eu sei que órbita é essa. Essa é uma órbita elíptica com semi-eixo menor B e semi-eixo maior A. Então, a área de uma elipse, a gente sabe que é dada por π vezes o produto dos semi-eixos. E aí, com isso, a gente pode escrever daqui o tal como sendo 2μ π A B dividido pelo momento angular L, certo? E aí, A e B eu sei quem são, né? Então eu posso expressar o tal aqui ao quadrado, que isso facilita a minha análise. Tal ao quadrado, isso vai ser igual a 4 π ao quadrado, mi ao quadrado, certo? Aí eu vou ter o b ao quadrado, só que lembrando que o b ele pode ser escrito aqui em função de a, certo? Então eu posso escrever isso, o b em função de a, e o b também pode ser escrito em função de c, certo? Porque o a é uma função de c, tá? Então fica fácil da gente fazer essa conta e mostrar que isso aqui me dá um a ao cubo, né? Porque eu tenho um a quadrado e mais um b aqui, e um termo que é c quadrado, e tudo isso aqui, vou pôr aqui do lado, vai estar dividido por L quadrado 1 menos epsilon ao quadrado, certo? Então, esse é o período. E aí o C, ele é uma função do momento angular, de tal forma que esse período ao quadrado, se a gente substituir o valor de C aí, ele passa a ser escrito como 4 π ao quadrado mi dividido por gama, que é a constante de força, A ao cubo. Tá? Então aqui, ó, independente da força que eu estou usando, desde que ela seja dada pelo inverso do quadrado, proporcional a esse gama, eu tenho uma relação direta entre período
e o semi-eixo maior. No caso gravitacional, eu tenho que o gama é G, a constante gravitacional, Emão, Emin, certo? E o Mi, que é a massa reduzida, ele vai ser Emão, Emin sobre Emão mais Emin. Se eu considerar, por exemplo, como no caso do sistema solar, que a massa do Sol é muito maior do que a massa do planeta, então isso aqui é aproximadamente eminho, né? Porque esse termo aqui de baixo é praticamente emão, cancela com emão, sobra só o eminho que está aqui. E aí, se eu voltar na expressão, eu tenho que período ao quadrado igual a 4π ao quadrado g sobre m a ao cubo. E aí eu posso escrever isso em termos da nossa aceleração da gravidade, sabendo que a aceleração da gravidade vai estar relacionada com esse produto aqui, g sobre m, né? Então, isso aqui passa a ser 4π ao quadrado a ao cubo sobre... Desculpa. Antes de eu relacionar com a expressão da gravidade, né? Porque, lógico, isso aqui é geral. A hora que a gente pensa na aceleração da gravidade, a gente está pensando na Terra, né? Então a gente pensa no que acontece na Terra. Então, antes disso, deixa eu falar um pouquinho. O que o Kepler diz é que o período ele tem uma relação direta com o semi-eixo maior dessa órbita, né? Então ele é uma constante. A gente vê exatamente isso aqui, né? Então eu tenho que o período ao quadrado ele é proporcional ao raio ao cubo. Essa é a famosa terceira lei de Kepler, tá? Em que eu relaciono diretamente período ao quadrado com área ao cubo, certo? Então a gente pode agora pensar num exemplo prático para essa situação, em que eu tenho, por exemplo, um satélite que voa rasante aí na Terra. Isso significa que, em relação às dimensões da Terra, o raio, né, dessa órbita, ou A, é aproximadamente o raio da Terra, certo? Porque a altura aí ela pode ser desprezada com relação a A. E a Terra, por mais que muitos falem que não, ela é redonda, né? Ela tem uma pequena excentricidade aí, então essa órbita é circular, então o A aí é praticamente igual a B. Então o período que esse satélite leva para dar uma volta na Terra vai ser dado então pela expressão que a gente acabou de olhar aí, 4π ao quadrado g emão, certo? Raio ao cubo, onde o raio é o raio da Terra. Aí sim, né? Agora eu estou falando na Terra, eu posso pensar na aceleração da gravidade, e a aceleração da gravidade, em primeira aproximação aí, ela pode ser dada por g emão r ao quadrado, e aí se eu substituo isso aqui, a gente tem que o período, fazendo essas contas, o período igual a 2π raiz de r sobre g, aceleração da gravidade. Tá? E se eu coloco os valores do raio da Terra e da aceleração da gravidade, isso aqui me dá aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Então, se eu tiver um satélite aí orbitando na Terra rasante, então pela terceira lei de Kepler a gente pode aí determinar mais ou menos o período que ele vai levar, o tempo que ele vai levar para dar uma volta. E a gente tem aqui uma aproximação relativamente boa para esse sistema, tá? Agora, sim, a gente pode demonstrar a conexão desse tipo de análise com a energia do sistema. E aí a gente volta àquela ideia de potencial efetivo, né? Porque no referencial do centro de massa, a gente viu que eu posso definir
um potencial efetivo para esses problemas centrais de duas partículas aí, como sendo dado pela força, né, pelo potencial associado à força, então isso aqui é menos o gradiente do potencial, e eu tenho mais um termo centrífugo, né, L2 sobre 2 μ R2, tá? Então eu tenho aqui o potencial dado à força central, e como eu estou considerando aí no referencial do centro de massa, eu tenho aí esse termo centrífugo. E aí eu posso representar esse potencial em função da energia do meu sistema. Então, se esse aqui é o potencial, na hora que eu somo esses dois termos, eu tenho essas duas funções, uma função que depende de 1 sobre r ao quadrado, então ela diminui com 1 sobre r ao quadrado, e eu tenho essa função aqui que é decrescente, e aí a função geral tem uma cara desse tipo, tá? E aí, depende da energia, eu vou ter um tipo de órbita. E a gente já pode ver que para energias maiores do que zero, certo? Eu tenho aqui uma órbita que ela é ilimitada, né? Então, ou seja, eu só tenho um possível raio mínimo para essa órbita, que é esse cara que está aqui. Tá? Então, eu tenho um raio mínimo, vamos supor que eu tenho centro espalhador, eu tenho aí um raio mínimo, certo? E depois esse raio cresce aí indefinidamente. Agora, para energias menores do que zero, e aí eu vou colocar a energia total, né, que é o que mede aqui, menor do que zero, eu tenho o caso das órbitas limitadas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma energia total aqui, como esse é o potencial, eu vou ter dois pontos de retorno, né, como se fosse aí um oscilador harmônico, onde aqui eu tenho o raio mínimo e aqui eu tenho o raio máximo, tá? Então, essa é uma órbita elíptica e, como eu disse para vocês, quem define essas constantes todas é a energia do sistema. Então, se eu substituir qualquer um desses raios aqui, eu tenho a energia do meu sistema. Então, eu posso fazer isso, falar o seguinte, falar, olha, a energia total aí, eu vou parar de colocar esse T de total, que é o que está aqui, vai ser dada quando eu substituir aí o raio mínimo ou raio máximo. Então eu posso optar em colocar aí o raio mínimo, lembrando que o raio mínimo é C sobre 1 mais epsilon, tá? Mais L ao quadrado, 2 mi, o raio mínimo ao quadrado, aí C sobre 1 mais epsilon ao quadrado, tá? E aí, a gente já sabe, né, que o C, só reescrevendo aqui, ele é L quadrado sobre gama mi. Então, se eu volto aqui nessa expressão, eu tenho aí que a energia total, ela vai ser gama ao quadrado, né, juntando os termos e tal, fazendo todas essas contas, gama ao quadrado sobre 2 L ao quadrado, epsilon ao quadrado menos 1. Então, essa excentricidade aqui me dá algumas informações para essa energia. Então, se eu tiver, por exemplo, excentricidade menor do que 1, né? Então, se eu tiver aí epsilon menor do que 1, certo? Essa energia vai ser negativa. Então, isso é interessante, porque a gente já viu isso. Quando eu tenho epsilon igual a 1, eu tenho uma órbita que ela é limitada. Tá? Então, porque se eu voltar na figura aqui, energias menores do que zero, nesse caso, né, até menores do que 1, eu tenho órbitas que são limitadas. Agora, se eu tiver, isso significa
epsilon menor do que 1 significa energia menor do que zero, tá? Se eu tiver epsilon, por exemplo, igual a 1, isso é uma órbita que ela é tal que a energia é zero, e essa é uma órbita parabólica. Tá? Então isso significa que se a energia for zero, a órbita ela é parabólica. E se epsilon for maior do que 1, eu tenho a energia maior do que 1 e essa é uma órbita hiperbólica. Porque a energia, então, ela é maior do que zero. Tá? E aí, e se eu tiver o caso em que epsilon é igual a 1? O caso epsilon, desculpa, eu tenho o caso epsilon igual a zero, que eu não coloquei aqui, é isso que está faltando. Se o epsilon é igual a zero, significa que eu já sei que a excentricidade é zero, eu tenho uma órbita que é circular. Então, eu tenho uma órbita circular e eu posso aí determinar o raio dessa órbita, que é, então, vamos por assim, E círculozinho igual a gama mi sobre 2 L ao quadrado, certo? Quando o epsilon é zero, então tem um negativo. Então, significa essa posição aqui, ó, porque eu tenho somente um raio aí de retorno. Então, eu posso, por exemplo, voltar a essa expressão que está aqui e determinar qual que é o raio dessa órbita, tá? Então, eu sei que essa é a energia, beleza? Então, se eu sei qual que é a energia, eu posso determinar quem é esse raio. E com isso, a gente termina essa parte de leis de Kepler, de órbitas, sistemas sujeitos a forças centrais, tá? E então é interessante porque a gente viu que se eu usar aí o formalismo lagrangiano, eu consigo, né, por exemplo, descrever todo esse sistema e através então dessas coordenadas generalizadas, né, uma escolha coerente aí de referenciais, e eu consigo descrever todos esses casos, ou seja, todo o problema de Newton. E isso é interessante, de Kepler, desculpa. Isso é interessante porque o problema de Kepler, ele era observacional, e aí o Newton, ele consegue com a sua mecânica descrever, e a gente está usando uma versão um pouco mais sofisticada dessa mecânica newtoniana, né, no caso a mecânica lagrangiana, para trabalhar esse sistema, certo? E aí mesmo em primeira aproximação, porque no caso a gente está considerando um sistema de dois corpos, mesmo assim a gente ainda tem resultados que são bastante interessantes, tá? Então é isso, a gente fica por aqui.